Oi, gente, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Aqui no canal geralmente eu falo sobre beleza, maquiagem, como vocês conhecem bem. Eu resolvi mudar um pouco o foco desse canal, que nem tem tanto visualizações assim, nem tem tantos seguidores, mas eu, como tenho uma boa mania já há muito tempo de falar sozinho, então eu sigo falando sozinho. Quem sabe alguém ouve, alguém compartilha uma outra informação comigo. Bom, eu sempre não, desde algum tempo eu já vim falando beleza sob a perspectiva da racialidade, né? Beleza do povo preto, beleza negra e beleza negra a partir de elementos mais abrangentes, né? De como surgiu a construção assim dessa beleza eurocêntrica, dessa beleza heterocis patriarcal e desse modelo de beleza que foi vendido para o Ocidente inteiro e que apartou todos os negros e negras desse modelo estético a ser seguido e disseminado e reproduzido. Isso é só uma introdução, porque hoje eu vim falar com vocês a respeito de um outro tema que também de alguma certa forma atinge também a todos os nossos corpos. E quando a gente fala de corpos negros, a gente também fala de uma manutenção de uma beleza, dessa beleza de resistência que é nos mantermos vivos, né? Bom, essa semana eu fui convidado a falar em uma palestra por uma multinacional americana, cujo o tema, muito a reboque a partir do Setembro Amarelo, né, que é da prevenção contra o suicídio, cujo tema é a discriminação, como a discriminação e os padrões sociais culturais impactam na saúde mental e nas taxas de suicídio. Então, houve alguns convidados para falar dentro das suas perspectivas de estudo, de vivência. Duas meninas, uma falava muito da questão do feminismo, a outra da gordofobia, um homem trans falando da transfobia e sobretudo a partir das suas vivências, como eu disse, e eu fui convidado também para falar como as discriminações e essas influências de padrões socioculturais afetam no adoecimento psíquico, né? Provocam um adoecimento psíquico nas pessoas, podendo provocar o suicídio sob a ótica do racismo, tá? Então eu vim trazer aqui essas informações, queria compartilhar com vocês, eu tenho até o meu guia aqui, para não me deixar esquecer nada que eu queria, dessas informações que eu queria muito compartilhar com vocês, tá? Eu comecei essa minha exposição falando um pouco do conceito do próprio racismo, que é para tentar situar as pessoas que estavam me ouvindo, uma vez que era uma audiência, um público bem heterogêneo, sobretudo essa roda de conversas foi para pessoas que não têm o hábito, né, não só de não pesquisar, mas não se aprofundam muito sobre esses temas que foram abordados, né? Então eu comecei falando um pouco sobre o próprio conceito do racismo, né, que é esse sistema de poder estruturante que de forma sistemática mantém a discriminação como raça, tendo raça como fundamento. E aí eu faço um pouco essa diferenciação entre preconceito racial, discriminação racial e racismo, né? Racismo é uma coisa, preconceito racial é outra e discriminação racial também. Isso muito parte do proposto do professor Silvio Almeida no seu livro Racismo Estrutural, tá? Então, racismo, como eu disse, é um sistema de poder estruturante, onde tem como a raça o fundamento, né, dessa demarcação. O preconceito racial é um juízo baseado em estereótipos, né, um juízo de valor baseado em estereótipos sobre indivíduos que pertencem a um determinado grupo racial, ou seja, julgar que todos os negros sejam violentos e desconfiados, judeus todos avarentos, pessoas asiáticas, por exemplo, que são todos sujos ou muambeiros, coisas do tipo. E a discriminação racial é o tratamento diferenciado a determinados grupos, né? Tem como o uso da força e do poder como sua demarcação, sem o qual não é possível a gente atribuir vantagens e desvantagens por conta da raça. A discriminação racial ainda ela é dividida sobre dois aspectos: a discriminação racial direta e a discriminação racial indireta. O que seria a discriminação racial direta? É o repúdio, essa atitude ostensiva, né, de tratamento ostensivo, hostil
motivado pela condição racial, né? Então, por exemplo, em alguns países impedir que certos muçulmanos, judeus, negros entrem em determinados locais, tá? A discriminação indireta seria essa forma, assim, desse processo de ignorar os direitos, as políticas e os direitos a determinados grupos. É o que a gente poderia chamar de, assim, nos Estados Unidos usa-se muito esse termo do color blindness, né? Essa neutralidade da cor, da raça, onde aqui, sobretudo no Brasil, é muito fácil da gente observar isso, como os direitos são negados a determinados grupos e outros os mantêm para outros grupos. Então, grupos étnico-raciais negros e indígenas, por exemplo, aí eles têm menos direitos de saúde, menos direitos à educação, menos direitos ao saneamento básico e por aí vai, tá? E aí, sendo o racismo esse sistema de poder estruturante, como eu disse para vocês, ele é basicamente fundamentado em 4 bases, né, principais. Quais são? Economia, a ideologia, o direito e a política. Ainda falando sobre a perspectiva do professor Silvio Almeida, tá? Então, na economia, muito fácil a gente entender como o racismo opera na economia, sobretudo, no ponto de vista da desigualdade de renda, quem ganha mais e quem ganha pouco nesse país, né? Quem é mais privilegiado, quem mais tem acesso à ascensão socioeconômica e quem tem menos, tá? Na ideologia, na formação do imaginário, do consciente coletivo da gente, né? Como a gente pensa as coisas, isso também parte desse ponto racial e muito por contribuição dos meios de comunicação, tá? No direito, como é operado essa formação da justiça no nosso país, no modelo de julgamento, de condenação. Se a gente olha para o sistema carcerário, a gente vai entender quem são os homens e as mulheres que estão presos, de qual a cor de pele, qual a cor da pele deles, né? 75% dos homens presos nesse país, né, dos encarcerados nesse país, são negros, né, pretos e pardos, são todos negros. Então, por aí a gente já entende como o sistema de justiça também se opera, e no sistema não só de julgamento ou de condenação também, tá? E aí a gente pode até desenvolver um pouco mais essas bases do sistema do racismo aqui no nosso país para a educação também. A forma como nós somos educados também diz muito como o racismo se opera aí. Por exemplo, nas escolas a gente não aprende a verdadeira história do nosso povo preto. A gente só aprende que nós tivemos um país que escravizou pessoas negras, mas sempre na perspectiva do colonizador e nunca na perspectiva do colonizado. A gente nunca aprende a real história do nosso povo e todos os conhecimentos que são produzidos em África, tá? Bom, fazendo também uma diferenciação entre racismo estrutural e racismo institucional, o racismo institucional, ou seja, aquele que está dentro das instituições, está contido dentro do racismo estrutural, né? O racismo institucional não existe sem o racismo estrutural, porque a própria estrutura é que constrói todas as relações humanas no nosso país, ou no mundo, na verdade, tá? Nós somos uma sociedade basicamente estruturada por uma sociedade racista, machista e sexista, tá? LGBTfóbica, por uma estrutura e influência sociohistórica cultural eurocêntrica e LGBTfóbica, ou heterocis patriarcal, ou heterocis normativa, tá bom? Pretos e pardos, ou todos são negros. Pardos, quando eu falo pardos são negros, tá bom? Só para diferenciar aqui, os negros não são iguais, nós temos tons de peles diferentes, mas negros, pretos e pardos, nós somos, sim, a maioria quantitativa, a maioria social no nosso país, mas nós não somos a maioria de direitos, a maioria política, tá? Então é importante deixar claro isso, porque muita gente fala, nossa, mas eles são a maioria. Como assim estão falando que eles são a minoria? Bom, a gente está falando de maiorias aí sociais, ou maioria quantitativa, ou maioria quem tem direito garantidos nesse país, tá bom? É sobre isso que a gente precisa também refletir. É importante também que a gente pense e reflita quais são os espaços de trabalho onde a gente acha os negros, né? Com mais frequência. Nas empresas, nos meios sociais onde a gente convive. Se você entra no restaurante, quem são os pretos? Os pretos estão na cozinha te servindo,
talvez assim na entrada do restaurante como segurança, ou os negros estão sentados à mesa nos mesmos locais onde você está? Se você vai num lugar mais caro, por exemplo, numa empresa, onde estão esses negros? E a partir também dessa reflexão começou a surgir meu olhar também para esse lugar assim, da ocupação dos espaços pelos brancos e a ocupação dos espaços pelo povo negro. Isso também faz muito parte assim dessa mudança de consciência que eu tive a partir dessas relações, por ter trabalhado tantos anos dentro de multinacionais de cosméticos, multinacionais que hegemonicamente empregam brancos, por exemplo. O racismo, gente, ele tem uma dimensão muito coletiva, né? Ele está presente em todas as ramificações sociais, seja nas estruturas públicas, seja nas estruturas privadas. E no mercado de trabalho, quando o negro ele vai tentar trabalhar, vai partir para o mercado de trabalho, conseguir emprego, ele já se depara aí com uma estrutura de mercado de trabalho que tem um modelo, um modelo ideal de funcionário. A gente sabe que o funcionário deve ter determinadas características para esse mercado de trabalho. Pela cor da pele, o cabelo, a orientação sexual, a classe, a faixa etária, classe social a qual pertence. Então esse ideal, não PCD também tem isso, então esse ideal de funcionário ele vai sendo já construído para apartar, ou seja, para que esse lugar não pertença a determinados grupos que não se enquadrem nessas características, tá? E aí eu gosto muito de sempre lembrar um pouquinho de uma teoria que quem cunhou, que quem fortaleceu foi uma filósofa negra estadunidense chamada Kimberly Crenshaw. Ela cunhou essa teoria chamada da interseccionalidade, que nada mais é essa teoria que entrecruza classe, raça e gênero. Para a gente falar do preconceito racial, da discriminação racial e do racismo sobretudo, eu acho que é muito importante também a gente abordar a interseccionalidade, para a gente entender que determinados grupos eles sofrem mais opressões a partir dos seus demarcadores. Me explico melhor, tá? Esses modelos de opressão da interseccionalidade, como o Kimberly Crenshaw nos coloca, eles atuam conjuntamente para apartar e para fazer com que sofra e para gerar mais discriminações e opressões, me repetindo aqui um pouco, para determinados grupos, tá? Então, exemplo aqui, se eu sou negro, eu sofro racismo. Se eu sou negra e mulher, eu sofro racismo e o machismo, o racismo, o sexismo. Se eu sou negra, mulher e gorda, eu sofro o racismo, o machismo, o sexismo e a gordofobia. Se eu sou negra, mulher, gorda e trans, então eu vou sofrer o racismo, o machismo, o sexismo, a gordofobia e a transfobia. Ou seja, todas essas opressões, elas estão aglutinadas, elas vão fazendo com que este indivíduo ou indivídua, como diz a professora Letícia, eu gosto muito desse termo que ela usa, sofra de discriminações ainda maiores. Mas aqui ninguém está falando de um modelo de competição, quem sofre mais ou quem sofre menos, né? Uma outra filósofa, escritora estadunidense, Audre Lorde, nos explica também, ela amplifica esse conceito da interseccionalidade de Kimberly Crenshaw e nos diz que não há hierarquia de opressão, ou seja, aqui ninguém está competindo para ver quem sofre mais, ou um dia eu vou escolher que talvez eu sofra só a discriminação pela raça, o outro pelo gênero, o outro pelo sexo. Não existe isso. Cada um vai sofrer essas opressões, essas violências a partir das suas vivências, das suas histórias, tá? Não é uma competição de opressão. Agora, é fato que não é possível a gente pensar sobre essas questões de raça, classe e gênero sem colocar determinados indivíduos ou determinados grupos em uma maior vulnerabilidade. Se a gente olha pelo menos a base da pirâmide social, a gente vai ver quem está lá. São mulheres negras. Se a gente fala de mulheres negras transexuais ou travestis, a gente também vai entender que sob essas incidem uma força de opressões e violências e hostilidades muito maiores. Tá? Então, estou trazendo essa reflexão antes de começar mesmo o tema sobre adoecimento psíquico provocado pela discriminação racial e o próprio racismo, só para levar a gente para uma construção de pensamento e um fluxo de pensamento assim mais coerente, tá bem?
Tô seguindo aqui o meu roteiro para ver se eu não esqueço nada para falar para vocês de tudo que foi dito na palestra, tá? A Audre Lorde ainda ela explora mais esse termo da interseccionalidade para além dessas três abordagens de classe, raça e gênero, e ela eleva um pouco mais para sexo e regionalidade. Por que regionalidade, por exemplo? Então a gente também sofre discriminações por determinadas regiões da qual nós viemos, né? Então, se você mora na periferia, na comunidade ou na favela, você sabe também que ali é um demarcador espacial, né, geográfico, que também vai ser também provavelmente lhe será negado algumas oportunidades. Se eu venho do Nordeste ou do Norte, também há uma demarcação aí geográfica, espacial, que também vai fazer com que você sofra discriminações e preconceitos a partir dessa localidade, do teu local de origem, de onde você parte também, tá? Falar um pouquinho, trazer um pouquinho de volta esse assunto que eu estava falando, como eu comecei a desenvolver esse olhar também da diferenciação por raça, dos espaços, a partir dos locais onde eu trabalhava, né? Era uma empresa, a última, por exemplo, uma empresa multinacional muito bonita, um prédio super luxuoso, e eu não via ali os negros, né? Eu via pouquíssimos negros. Então, e é uma coisa eu notava muito nítida. A partir a gente pegava o elevador, então eu ia subindo os andares, a empresa ia embranquecendo, a empresa ia ficando mais branca. Quando eu olhava para os bastidores, né, ou seja, nas áreas de limpeza, na carga e descarga, na manutenção, onde existiam assim os seguranças, ali eu encontrava os meus iguais. Ali eu encontrava os negros. Então, a empresa ia embranquecendo a partir do momento que o elevador ia subindo para os andares mais altos, e a empresa ia empretecendo quando ela ia também para os andares mais subterrâneos, onde existiam essas áreas de bastidores, né, desses serviços de mão de obra de bastidor. Então, como é que a gente não treina o nosso olhar para isso? Como é que eu posso achar isso normal? Entrar nos espaços e não reconhecer os meus iguais, não reconhecer outros negros, a partir desse incômodo, desse desconforto, o olhar precisa também ser desconstruído, decolonizado, né? Essa descolonização, melhor dizendo, entender que todos os espaços devem ser para todos, e a demarcação de um corpo preto, negro, em algum espaço de domínio eurocêntrico, ou de poder, ou de decisão, né? Os pretos não estão nos lugares de liderança, por exemplo, os pretos não são vistos nos lugares onde se determinam os direitos do outro. Isso é muito importante para que a gente também reflita e pense nesses nossos olhares sobre uma outra perspectiva também, né? Vou trazer alguns dados primeiros aqui para a gente começar a falar também de uma realidade, trazer essa realidade para a nossa vida, tá? Por exemplo, para falar de trabalho, de mercado de trabalho, segundo dados do IBGE, esses dados foram divulgados também pela PNAD, do segundo trimestre de 2019, a taxa de desocupação no Brasil cresceu entre a população negra se comparada entre a população não negra, por exemplo, né? Os dados da PNAD, também de 2019, mostra que a taxa de desocupação entre os negros foi de 14,6%, enquanto a taxa de desocupação entre os não negros foi de 11,9%, 14,6% contra 11,9%, tá? O que é muito importante, eu falei nessa minha palestra, quando uma empresa, uma determinada corporação, e agora a gente está vendo bastante isso, a partir do programa de trainee da Magazine Luiza, por exemplo, foi um exemplo muito recente, quando a empresa, uma corporação, então ela institucionaliza, ela cria um programa de inserção, de inclusão, diversidade, que é muito importante, para diminuir esse distanciamento, para diminuir essa desigualdade, né, para promover inclusão e reparação histórica, é importante também que as empresas olhem para dentro da casa. É importante também que essas empresas eduquem os funcionários, os colaboradores que lá já estão, para que estas pessoas
não sejam também reprodutores de discriminação e de atitudes ofensivas, para que essas pessoas também não recaiam no racismo recreativo, por exemplo, dentro das empresas, porque afinal de contas a empresa nada mais é do que uma microcélula da sociedade, né? A gente reproduz, a gente carrega para dentro das empresas os nossos valores morais, as nossas convicções, os nossos preconceitos e a forma da gente ser hostil também com o outro, né? A gente não cruzou a porta da empresa e logo eu me torno antirracista e logo eu me torno feminista. Não, a gente acaba reproduzindo para aquele espaço social, aquele pequeno espaço social, a nossa maneira de ser. Então, quando as empresas promovem esse tipo de programa, de novo, é muito importante, ela também precisa educar os colaboradores que lá já estão, para que eles não sejam agentes também de replicar e de reproduzir o racismo, por exemplo, né? E isso precisa ser rechaçado, né? Essas atitudes precisam ser veementemente coibidas, não só pelos líderes, mas por todo mundo que está naquele espaço, né? Essa mudança de consciência, ou como as empresas tanto gostam de falar, de mindset, ela precisa ser gerada de dentro para fora. Sem isso, a gente vai ter pouca efetividade. E esses funcionários que reproduzem esses atos de discriminação ou de racismo também são colaboradores, são corresponsáveis para provocar o adoecimento psíquico nos seus colegas. Então as empresas têm, por exemplo, cartilhas de ética, por exemplo. Tem programas de ética dentro das corporações e onde eu estava também não era diferente, também tinha. Bom, a ética, a gente precisa pensar, a ética resolve tudo, né? Dentro da ética a gente tem um modelo de pensamento, um triângulo da ética, assim, onde de um lado a gente tem a nossa responsabilidade social ou a responsabilidade funcional, do outro lado a gente tem a nossa conveniência e na ponta da pirâmide a gente tem a nossa convicção. Então a convicção, aquilo que a gente acha que é quase cristalizado dentro da gente, que a gente acha não, que a gente tem certeza, que é quase cristalizado dentro da gente, com a nossa conveniência. Bom, eu acredito de acordo se for bom ou não para mim, né? E do outro lado, essa responsabilidade social, essas forças elas estão se interagindo o tempo todo e ligadas pelo desafio, há um conflito, na verdade, ligadas pelo conflito. Esse conflito ele precisa ser mediado, ele precisa ser resolvido ou minimizado. Será que a ética resolve esse problema de convivência? Talvez a ética não resolva, não seja o fim, mas ela seja um meio, né? um caminho para que esses problemas de discriminação e de racismo ocorram nesse pequeno mundo social, universo social, que são as corporações, que são as empresas, né? Então, eu acho nesse ponto da nossa conversa que óbvio que o racismo ele pode provocar o adoecimento psíquico. Primeiro, para a gente parar para pensar, né? Quais são os espaços onde as contribuições, espaços a gente já falou, né? Mas quais as contribuições que os negros deram para a nossa sociedade? As efetivas contribuições. Os únicos espaços onde os negros eram permitidos eram o quê? Nos espaços de mão de obra precarizada? Nos espaços subalternizados? O negro nunca pôde ser esse sujeito histórico, aquele que constrói a economia e ergue as cidades, como nos diz Clóvis Moura. Então, a partir desse olhar, a gente também começa a entender que os espaços sempre foram lugares, né, demarcações onde só um determinado grupo teve acesso. E até hoje é assim. Pensemos, né? Até hoje é assim. A gente percebe que a bolha se rompeu um pouquinho. Então, a partir das cotas, a gente começou a ver que muitos negros entraram nas universidades, puderam acessar a academia, ajudar a colaborar, a produzir o pensamento crítico. Isso é muito importante. A partir de algumas determinadas políticas também de inserção social, a gente começou a ver também alguns negros nas corporações, nas empresas. Mas a gente precisa pensar uma coisa aqui. Quem vai abrir mão dos seus privilégios para que mais negros e negras estejam nos espaços antes nunca ocupados? Quando a gente fala de empoderamento, por exemplo, essa palavra está um pouco gasta, né? Empoderamento. Eu entendo que empoderamento nada mais é que questionar as estruturas de poder e a gente se apropriar delas. Mas para que a gente
questione essas estruturas de poder e se aproprie delas, é preciso que haja duas coisas. Primeiro, geração de oportunidade, e segundo, que esse grupo hegemônico, esse grupo privilegiado abra mão dos seus privilégios para que mais pessoas que nunca foram vistas nesses espaços de poder ocupem esses espaços. Há que se abrir mão desses privilégios e a gente precisa pensar nisso. Porque essa ideologia racial oficial, né, que essa ideia de que todos somos iguais, filhos da mesma raça, como nos explica a Maria Cida Bento no seu projeto de doutorado, na sua tese de doutorado de 2002, né, os pactos narcísicos, foi meio que para dar um certo alívio para o branco, né, para a branquitude, assim, eu não sou responsável por essa violência toda que os negros sofrem, não. Sim, você é assim. Você pode não ser diretamente, mas você hoje vive desse privilégio que os seus antepassados, que todos os brancos que vieram antes de você, construíram à base de sangue e à base de escravização e à base de morte dos nossos. Então não dá para se isentar. Neste momento, não. Não dá para dizer, lavar as mãos e dizer que vocês brancos e que a branquitude, como esse conceito mais genérico, não tem responsabilidade, os brancos de hoje. Tem sim, né? Porque muitos de nós, e aí se a gente olhar como é construído também essa falta de oportunidades e esse meio social onde a gente é gerado, começa também a trabalhar nesse adoecimento psíquico, a gente olha para os lares. Muitos dos negros e negras nasceram, cresceram em lares de muita opressão e violência. Se a gente olha para o mapa da violência, por exemplo, a gente vai ver que a maior taxa de feminicídio está nas mulheres negras e periféricas. Dentro desses lares, a falta de acolhimento, essas agressões elas já são disseminadas, elas já acontecem de uma forma frequente, recorrente, né? Esses negros e negras, filhos dessas mulheres violentadas, também assistem e estão submetidos a essa violência, a essas opressões. Então, esse conceito de casa, que é igual a família, meio de convívio, pertencimento e criação ou geração de autoestima, ela não existe. E aí esse negro, essa mulher negra, esse homem negro sai desse pequeno microcosmo, dessa família, do seu lar, da sua casa, vai para a rua, para a sociedade, para tentar trabalho e lidar com essa primeira barreira, né? Essa dificuldade, o que eu já disse lá atrás, esse ideal de funcionário. Então já há uma outra dificuldade, porque o mercado de trabalho ele fecha a porta, as oportunidades são bem menores, e esse estado de vigilância, né, de sofrimento vai gerando um estresse emocional acumulativo, né, que obviamente vai tendo desdobramentos somatizando no teu corpo, na tua cabeça, na tua mente, no teu lado psicológico. Eu costumo dizer, tem uma frase que eu repito muito, que o negro ele vive o permanente cárcere da cor, enquanto o LGBT ele vive o permanente cárcere do desejo. Enquanto ele não é aceito pela cor da pele que tem, o outro não é aceito por ser quem gostaria de ser e também não é aceito pela livre manifestação do seu afeto. Então, só por isso já vai causando esse estresse acumulativo que provavelmente pode provocar um possível adoecimento psíquico também, né? Essa dificuldade em viver em sociedade onde não se é aceito, né? Esse acúmulo frequente dessas opressões, das violências para os negros retintos e negras retintas especialmente, essa permanente estado de vigília sobre a violência que você pode sofrer a qualquer momento, ser parado pela polícia, entrar numa loja, ser suspeito de um roubo, vai adoecendo aos poucos, desencadeando essas doenças mentais e psíquicas ao longo do tempo, podendo provocar depressão, que inconsequentemente podendo provocar um suicídio. Isso pode ocorrer em todas as idades, claro, mas sobretudo nos jovens, que são mais vulneráveis emocionalmente. Essa taxa é bem preocupante também e essas ocorrências elas são bem preocupantes, né? Se a gente parar para pensar no suicídio, que é a segunda maior causa de mortes do mundo entre jovens de 15 a 29 anos, a gente já tem aí por si só um dado bem significativo. No Brasil, só em 2019, foram 12 mil casos de suicídio. 12 mil casos de suicídio. É muita coisa, gente. E desses 12 mil casos, 97% tem a ver, uma relação direta com doenças mentais, em especial a depressão, tá?
O adoecimento psíquico de negros e negras e LGBTs, seja pela depressão ou seja por outra causa, porque o adoecimento psíquico não é só pela depressão, tem outras origens também, outros fatores, né? Dá-se muito pela falta do pertencimento. Você não se sente incluído em nenhum grupo, você não se sente aceito em nenhum grupo, né? Você não se sente produtivo bastante, você não tem um trabalho que lhe dê uma condição de renda minimamente digna e uma vida sadia, né? O mercado de trabalho lhe fecha as portas, as únicas oportunidades que lhe são apontadas são da mão de obra precarizada, sem os direitos garantidos, né? Sem plano de saúde, plano odontológico para você, para sua família, onde a renda que você ganha, você não tem condições de se alimentar bem e a sua família igualmente. A alimentação, sim, também tem um fator muito importante no adoecimento físico e mental e sobretudo, quando você é motivo de escárnio, de deboche, de opressões, de violências, de xingamentos, discriminações o tempo todo, e quando esse modelo que lhe é apresentado de prosperidade e beleza não fala com você, não lhe representa, isso é muito sofrido, gente. Isso é muito violento demais. Tem uma pesquisa da Unicamp de 2019, mostra que 17% dos brasileiros já pensou em suicídio. A saúde mental, ela tem uma forte ligação com os processos de convivência social, como aqui eu gosto de reafirmar, isso é muito importante. Segundo o Christian Dunker, que é o psicanalista, que é diretor do Instituto de Psicologia da USP, ele nos diz que há altas tendências de depressão entre negros, e isso muito pela questão da exclusão social. De novo, né, isso que eu acabei de falar para vocês, essa discriminação constante, permanente, né, acumulado ao preconceito de gênero e acumulado ao preconceito de sexo, né, que vão se acumulando ao longo do tempo, vão formando verdadeiras devastações psíquicas e pode sim acometer no adoecimento maior e levar ao suicídio. Claro, em tese, digamos assim, as doenças mentais são evolução do sofrimento. O sofrimento não é patológico, mas o sofrimento ele é um gatilho, ele pode ser um desencadeador de um adoecimento psíquico maior, tá? Segundo dados divulgados do Ministério, alguns dados aqui também para a gente ilustrar melhor essa nossa conversa, tá? Para eu deixar vocês um pouco mais embasados no que eu estou dizendo. Segundo dados do Ministério da Saúde, de maio de 2019, o índice de suicídio entre adolescentes negros é maior que o índice de suicídio entre adolescentes não negros. Esse número cresceu entre os adolescentes negros 45%. A taxa é altíssima e mostra aí pra gente como essa população, adolescentes, a gente não está falando de homens negros, né? De homens adultos negros, a gente está falando de adolescentes negros envolvendo homens e mulheres, adolescentes, meninas e meninos negros, cresceu 45%. Se comparado a adolescentes não negros, essa taxa é bem diferente. Entre adolescentes não negros, esse índice se manteve estável. Homens negros têm 50% mais chances de cometerem suicídio se comparado a homens não negros, né? E esses dados que eu acabei de dizer para você é da cartilha Óbitos por Suicídio entre Jovens Negros, que foi apresentado no Seminário Nacional da Prevenção da População Negra de Atenção Primária. A taxa de suicídio também entre a população indígena é muito alta, gente. É 3 vezes maior se comparado à média nacional. Então, há que se entender também que essa exclusão social que a nossa sociedade faz com a população indígena, tirando deles todas as possibilidades deles ser esse povo com todas a livre manifestação da sua cultura, a livre manifestação da sua origem, do seu folclore, da sua religiosidade e dos espaços que lhe foram tirados, únicos detentores e donos e herdeiros dessa terra onde nós estamos aqui usando, isso acomete claramente essa altíssima taxa de suicídio entre a população indígena. O racismo, claro, ele não é a única causa do suicídio, né? Isso que eu acho que já está claro na nossa conversa aqui. Mas quando se tem aliado ao racismo, a discriminação frequente, a violência, a falta de oportunidade, a falta de trabalho, a falta de renda,
a baixa alimentação, a má qualidade da alimentação, os direitos básicos são negados, né? A escolaridade, a baixa taxa de escolaridade, unidos a fatores psicológicos e a fatores sociais, esses fatores socioeconômicos e os fatores psicológicos, pode sim acometer no suicídio, como a gente já falou, e é importante aqui a gente deixar bem claro e nítido nessa nossa conversa, tá? Como o racismo ele é forjado no seio da sociedade, gerando preconceitos, gerando discriminação, tendo assim a raça como um fundamento, entende-se que aqui no Brasil, claro, a gente tem essa situação de raça um pouco deturpada, diferente nos Estados Unidos, por exemplo, né, que aqui tem mais a ver com a cor da pele. Eu, por exemplo, eu sou um homem negro, mas eu tenho uma pele clara, eu sou um negro de pele clara, então eu tenho uma certa passabilidade, assim, eu sou mais tolerado se eu tivesse uma pele mais escura, se eu fosse um negro retinto, por exemplo. Nos Estados Unidos não há isso, nos Estados Unidos todos são negros, dependendo se você tiver one drop, que eles chamam, né, uma gota de sangue negro, você assim é negro, né? E discriminação também contra LGBTs tem um fundamento baseado nessa sociedade primeiro eurocêntrica, então uma sociedade baseada no modelo eurocêntrico não aceita os negros porque só há esse modelo estético de ser e aí ser branco. Em contrapartida, a discriminação também com LGBTs tem essa formação nesse conceito cis-heteropatriarcal ou hetero-cis-patriarcal, né? Hetero-cis normativo, onde a normalidade é só desse binarismo de gênero, está baseado, né, calcado nesse binarismo de gênero, homem e mulher, né, sexo, então quem tem vagina é mulher e quem tem o pênis é homem. A LGBTfobia, e aqui eu entro um pouquinho também para falar em LGBTfobia, porque eu sou um homem constituído também nesse atravessamento interseccional. Então, eu tenho a minha racialidade, eu sou um homem racializado, eu sou negro e ao mesmo tempo também sou gay. Então, eu sou atravessado por essas duas modelos de opressão, digamos assim. Então, por isso também trago aqui essa abordagem a partir do conceito também da LGBTfobia. São práticas pautadas no preconceito, na discriminação, né, na violência de ódio, no crime de ódio contra lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, tá? Assim como o racismo, a LGBTfobia são dispositivos de controle que faz com que um determinado grupo se mantenha no controle, na hegemonia, né, em detrimento de outro determinado grupo, tá? Por essas questões que eu acabei de falar, essas questões históricas e sociais, tá? Deixa eu ver se eu estou falando todo o meu roteiro aqui. Sim, agora é importante a gente pensar, né? Se a sociedade onde nós estamos inseridos, ela nos diz que nós temos que ser felizes, somos obrigados a ser felizes, né? E se esse modelo da felicidade, do dever da felicidade, ele é divulgado massivamente pelos meios de comunicação, pela publicidade, os livros de autoajuda e, sobretudo, maciçamente ou massivamente divulgado pelas redes sociais, algumas mais que outras. A gente tem que produzir, a gente tem que ser feliz, a gente tem que postar, a gente tem que fazer crossfit, a gente tem que empreender, né? A gente tem que viajar e a gente tem que mostrar que a gente viaja. Isso vai causando assim uma certa frustração, né? Uma angústia e ao mesmo tempo também vai essa ausência de oportunidade para determinados grupos que são atacados. Esses determinados grupos eles recebem essa pulsão de morte porque sim, gente, a discriminação e o preconceito pode levar ao assassinato, ao homicídio de muitas pessoas. Esse modelo de sociedade que a gente vê assim nas redes sociais e nos meios de comunicação não existe, né, para um determinado grupo. É como se esse modelo só realmente fosse possível para outros grupos, para um grupo privilegiado. Para mim não, para os negros não, para os periféricos não, para os favelados não, para os pretos pobres menos ainda, para as pretas pobres mulheres menos ainda, né? Então, esse modelo de sociedade, este modelo da felicidade, esse modelo ideal da felicidade que a gente vê tanto nas redes sociais,
ele também é um desencadeador do adoecimento psíquico, e é importante que a gente pense nisso. É importante que a gente também saiba se proteger dessa perseguição e não caia nessa armadilha, porque a gente vai se cobrando. Só que a nossa realidade, às vezes, ela é muito distante dessa que a gente vive através das redes sociais, que é essa mera vitrine, onde a gente aparece, mostra aquilo que a gente quer que o outro acredite que nós somos, e não efetivamente como nós somos dentro da nossa casa, no nosso pequeno mundo, na nossa realidade, nossas possibilidades de vida e de trabalho, né? Tem um resultado, uma pesquisa do Grupo Gay da Bahia, de 2018, mostra que LGBTs têm 6 vezes mais chances de cometerem suicídio. Isso, obviamente, tem que estar muito ligado também à falta do pertencimento, à falta de oportunidades na sociedade, sobretudo se a gente falar de se a gente fizer um recorte aí desse grupo gay e olhar para as travestis e as transexuais, sobretudo as travestis e as transexuais pretas, né? Bom, eu acho que inserções, eu já falei disso, eu vou repetir um pouco, né? A inserção social, as políticas afirmativas, elas são muito importantes, mas e não é favor, não é favor, isso é uma garantia individual de direitos sociais e coletivos para que a gente, assim, a partir delas, não só delas, mas a partir delas, construa um modelo de sociedade mais equânime e mais justo para todo mundo, sobretudo para esses grupos que foram sempre apartados, esses grupos que estão na marginalidade do sistema, tá? E aí eu termino essa minha colocação e foi a conversa que eu tive, sempre terminando com um pouco de leveza, se é possível, né, dentro de uma sociedade cada vez mais injusta que a gente vive. Mas eu coloquei 4 propostas para que a gente pense, eu coloquei lá 4 propostas para esses colaboradores dessa empresa, para quem eu estava falando, e eu coloco 4 propostas aqui também para que a gente pense, e vocês que porventura me vejam e me assistam nesse vídeo, se você nunca parou para pensar nessas questões raciais, no racismo, na LGBTfobia, na maneira como ela é reproduzida, sem que a gente às vezes perceba, porque as pessoas às vezes não param para refletir que ao seu lado está acontecendo uma atitude racista, uma atitude extremamente preconceituosa, discriminatória a determinados grupos, e às vezes o silenciamento ele contribui também para que isso se perpetue. Então eu coloco 4 propostas para que a gente reflita na nossa vida e pense como que a gente pode colaborar também para não ser agentes de perpetuação do racismo, da LGBTfobia, e de outras tantas manifestações de preconceito. Primeiro é pensar com quem a gente convive, quem são as pessoas às quais nós convivemos, né? Você convive com negros e negras, com LGBTs, com PCDs, por exemplo? Se não, é muito difícil a gente pensar que a gente pode, a partir disso, ter atitudes mais inclusivas, né? Ter atitudes menos preconceituosas, ter atitudes antirracistas, por exemplo. É natural que a gente acabe procurando pessoas para conviver que sejam muito parecidas com a gente. Mas se a gente pensar que a gente vai se tornar pessoas muito melhores, mais inteligentes, né? Promover a diversidade não é só por uma questão meramente de título, mas promover uma diversidade é entender que a gente, nós individualmente, se torna pessoas melhores a partir do convívio com diferentes, a partir do convívio com pessoas que são de condições socioculturais muito diferentes das nossas. E aí eu não estou falando de uma convivência com pessoas que têm questões morais diferentes da gente. Eu não estou querendo discutir isso. Eu estou falando que quando a gente convive com pessoas diversas, né, com pensamentos plurais, a gente entende também que a partir dessa convivência nós nos transformamos. A gente está mais predisposta a um bom relacionamento humano. A gente se coloca mais predisposta para aprender outras tantas coisas que a gente nunca parou para pensar, a ter atitudes e olhares mais humanos, né, a pensar sobre outras possibilidades, outros prismas que não só aquele mesmo que nós aprendemos a pensar desde criança. E, sobretudo, quando a gente tem a oportunidade de promover, de melhorar a vida das pessoas. Eu acho que isso é super importante quando a gente tem possibilidade de, aí sim, de se tornar empreendedor, ou de ser um líder, ou ser um gestor, pensar o quanto está nas nossas mãos também a possibilidade da gente contribuir na ação em diminuir essa desigualdade. Então, a primeira proposta é com quem nós convivemos. A segunda proposta
estar atento a essas atitudes intolerantes de racismo, de preconceitos raciais, de LGBTfobia. A gente não pode perpetuar, a gente não pode ser corresponsável, a gente não pode ser conivente e nem leniente com essas atitudes. A gente tem que rechaçá-las, a gente tem que coibir essas atitudes. Estejamos nós onde quer que nós estejamos, em quaisquer lugares. A gente não pode contribuir com essas atitudes. Terceira proposta é na educação familiar e na educação escolar. Na educação escolar, você que é mãe, pai, tem sobrinho, afilhado, por exemplo, como que você pode contribuir? Eu tenho afilhados, por exemplo, tenho 4 afilhados. Eu penso muito nisso, nos meus afilhados, né? Eu não tenho sobrinhos, mas eu tenho afilhados. Na conversa que eu tenho com as mães e com os pais dos meus afilhados e olhando para essas crianças que agora estão crescendo, como que eu posso também contribuir na educação familiar, em levar esses temas, essas discussões, quando as crianças abordam sem medo, sem preconceitos, assim, tirar todos os pesos, falar da forma mais natural, porque isso deve ser encarado da forma natural. E assim essas crianças vão levar essas informações, carregar com elas para as escolas, para os locais onde elas estão sendo alfabetizadas, da convivência, da pequena convivência social com outros coleguinhas, né, com outros parceiros de estudo, de aprendizagem. A escola, às vezes, também, sim, ela é também uma propagadora de preconceitos e de racismo. Então, a gente, como pais, tios, afilhados, padrinhos, madrinhas, a gente também precisa entender que nós temos também uma colaboração aí a encaminhar essas pequenos indivíduas, sobretudo na infância, porque está começando a se formar também a capacidade cognitiva, né? A criança ainda nem tem a capacidade de elaboração, de fazer julgamentos. A gente explica e logo eles entendem, e explicar sem mistificação. E quarta e última proposta nessa minha conversa com vocês, um pouco do que eu disse pensar em quem a gente convive, mas é poder, quando nós podemos. Poder, conhecimento é poder, e quando nós pudermos promover também ações afirmativas, inclusão para os grupos mais discriminados. Então, quando você puder empregar pessoas, quando você puder dar oportunidade de trabalho, quando você puder falar com outras pessoas, quando você puder estar em entidades, sejam filantrópicas, sejam entidades públicas ou privadas, e houver essa discussão, e você tiver em seu poder a capacidade de trazer para a mesa, para o debate, essas questões de inclusão, faça. Faça, porque você está colaborando para uma sociedade mais desigual, menos desigual, para uma sociedade mais equilibrada, para uma sociedade mais justa, para uma sociedade mais equânime, e que a gente, a partir desses nossos conhecimentos, a gente precisa entender que o que a gente faz com esses conhecimentos, com esses poderes, com esses saberes. A gente precisa, então, ser agente de transformação, pequeno agente de transformação a partir do nosso meio social, da nossa casa, da nossa família, estendendo para onde quer que a gente esteja, para o nosso trabalho, mas é preciso fazer, é preciso começar. Bom, espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou super longo. Eu talvez não edite porque eu não sei editar e eu tenho preguiça. Então talvez eu coloque, suba o vídeo aqui inteiro com 40 e poucos minutos. Mas deixem esse recado aqui. Curtam o vídeo, por favor. Não esqueçam de curtir o vídeo. Se quiser seguir no canal e trazer sugestões de coisas para a gente conversar, de temas para a gente debater aqui. Deixa aqui nas inscrições aqui no canal. Aguardo. E espero que a gente se veja em breve com outros temas sobre beleza, racismo, machismo, desconstruindo para um olhar mais abrangente e para um olhar mais generoso sobre beleza, identidades e racialidade. Beijo, tchau.